Olá! No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, nós vamos falar sobre avivamento. Eu estou recebendo em nosso estúdio o pastor Marcelo Vieira, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. É um prazer ter você conosco todo domingo aqui, esclarecendo as suas dúvidas sobre a Palavra de Deus. E sabe o que eu quero saber, a minha produção? Quais os temas que você gostaria de ver abordados aqui no Temas Bíblicos? A gente recebeu alguns pedidos, tivemos pessoas que pediram para a gente falar sobre heresia e outros temas e nós já estamos providenciando para vocês, tá? Manda para a gente o seu recado, você já curtiu a nossa página no Facebook? Você entra lá no Facebook, facebook.com/consulta temas bíblicos, facebook.com/consulta temas bíblicos. Você pode curtir a nossa página, colocar os seus comentários, a gente sempre posta fotos, a gente compartilha com vocês o que está acontecendo aqui. Eu espero também a sua participação através do Instagram, @temasbíblicos, facinho de nos encontrar, @temasbíblicos, você pode seguir o nosso programa e acompanhar também as nossas fotos e tudo mais. E agora a gente vai conversar sobre avivamento. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Marcelo Vieira. Tudo bem, pastor? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Falar sobre avivamento é muito importante nos dias de hoje, porque muda a história de uma nação, né? Eu sei que esse programa vai ser muito proveitoso e toda essa nossa nação aí, todo o restante do planeta vai ser bem edificado com as palavras que vão sair aqui hoje. Amém. Tenho certeza disso. Você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, eu tenho certeza que vai ser muito edificado com esse programa. Pastor, eu queria que o senhor começasse explicando para nós. Quando a gente fala de avivamento, é lógico, a gente se liga em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu ali, mas eu queria que o senhor sintetizasse, explicasse para a gente o que significa avivamento. Pelo entendimento bíblico, avivamento é trazer vida o que já tem vida, né? E hoje nós vemos um avivamento que não é totalmente bíblico. O avivamento de hoje em dia seria oba-oba, seria, entre aspas, algum falso milagre. O avivamento ele tem que ser o genuíno da palavra, onde que nos dá a verdadeira vida, né? E quando nós buscamos pela palavra de Deus, né, este avivamento genuíno pela palavra, aí é que começa e renasce aí o verdadeiro avivamento. Né? Avivamento para os nossos dias de hoje, seria aí a forma implícita, né, da gente trazer vida para a igreja, né? A igreja do Brasil, a igreja externa, os missionários trazer vida, né? Vida diante da palavra de Deus. Pastor, o senhor falou um pouco sobre o oba-oba. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre onde o avivamento pode acontecer, mas eu queria conversar um pouco sobre o que a gente tem visto hoje. Às vezes a gente visita lugares, escuta pessoas falando sobre profecias, aí eu vou colocar entre aspas, que receberam, e sobre acontecimentos, seja mesmo na própria igreja ou em um acampamento, visitações extraordinárias. Bacana, eu já tive experiências incríveis com Deus e coisas estranhas já aconteceram comigo. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós essas situações específicas de profecias, de uma pessoa que cai na unção, de uma pessoa que dança enquanto acontece uma oração, enfim. O que essas situações devem de fato fazer ou causar na vida de uma pessoa para que seja considerado um avivamento? Porque às vezes eu tenho a impressão de que você está em uma grande reunião e um monte de pessoas caem no espírito e falam em línguas e acontece isso e acontece o outro e a pessoa continua com a mesma vida lá fora. Tem alguma coisa errada? Pela palavra de Deus realmente está tudo errado. Porque o avivamento, ele não reflete só dentro do templo, dentro do prédio. O avivamento ele tem que acontecer primeiramente exterior, fora do prédio. Tem que começar nos lares, tem que começar dentro das escolas, dentro dos trabalhos, dentro das empresas, né? Porque o avivamento, esse avivamento do oba-oba só dentro da igreja,
ainda é muito pouco para que, se nós formos olhar pelo pensamento de Cristo, né? Cristo, na verdade, nós somos o sal da terra e a luz deste mundo, né? Então somos o sal que dá aí o gosto fora da igreja, não só dentro da igreja. E é muito importante dizer, quando nós falamos do fruto do Espírito Santo, né? Que o avivamento ele tem que ser regrado com esse fruto, né? Os dons, né? A benignidade, a longanimidade. Porque eu só falar em línguas dentro da igreja, ou receber essas manifestações espirituais dentro da igreja, vai só me edificar. E o que eu estou fazendo para edificar o próximo? E quando a gente começa esse avivamento edificando ao próximo fora da igreja, aí acontece a explosão maior, acontece aí uma modificação maior do que a mente de Cristo deseja para nós, que isso se reflita nos nossos dias de hoje. Pastor, o senhor está falando e me faz pensar, justamente pelo que a gente lê em Atos dos Apóstolos, e às vezes a gente lê só os primeiros capítulos e parece que a gente não começa a perceber que depois do avivamento que a igreja recebe, há uma mudança na sociedade, há uma mudança na mentalidade. Às vezes a gente fica imaginando que o avivamento é só aquilo que acontece dentro do templo. São manifestações importantes, são manifestações incríveis, são manifestações diferentes e nos fazem bem. Mas o que acontece com a gente fora da igreja depois dessas manifestações é o que realmente importa no avivamento, não é verdade, pastor? Exatamente. Se a gente formos ler em Atos capítulo 2 e o capítulo 3, primeiro, quando a descida do Espírito Santo e ali pela manifestação, o que aconteceu, chamou a atenção do povo, chamou a atenção dos que estavam fora, na festa que estava acontecendo. Todos correram para ver o que estava acontecendo. E na pregação de Pedro, né, foi tão infusiva, tão verdadeira, que ali foram salvas 3.000 almas. E é importante dizer que essas 3.000 almas, elas voltaram para os seus países de origem, e quantas outras não geraram por causa do avivamento genuíno. E é importante dizer também que o avivamento em Atos 2 aconteceu por causa da obediência, né? A liderança. A ordem foi: ide e ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam, né? Exatamente. Em Jerusalém, né? Exatamente. Então, eles poderiam ter dito, não, é melhor a gente ir, a gente fazer assim. Não, vamos obedecer a ordenança e vamos ficar para esperar o que vai ser esse poder que vai cair do alto, né? Exatamente, né? É algo que não era só naquela hora, era algo que eles esperavam continuamente. Até então, quando Cristo fala, e descerá um outro Consolador, eles estavam esperando outro líder que ficasse com eles. Eles não sabiam, né, o que ia ser, né? Exatamente, mas esperava algo que ia ficar com eles continuamente como Cristo, onde Cristo estava, ou vice-versa. Eles esperavam talvez algo físico de novo, né? Mas agora não seria assim, né? Exatamente, algo até maior, né? Algo até maior. Pastor, eu queria que o senhor desse algumas orientações pra gente. A primeira pergunta é: eu queria falar um pouco sobre o cristão novo convertido e depois sobre o cristão que já é convertido há muito tempo. Eu queria falar primeiro sobre o novo convertido. O senhor citou o oba-oba e eu quero falar mais sobre isso. Às vezes a gente vê pessoas que se convertem, aí eu vou colocar essa palavra conversão entre aspas, e às vezes vão para igrejas que têm grandes manifestações. Você começa a observar a vida dessa pessoa e fala, bom, essa pessoa mudou radicalmente, porque ela logo foi batizada em línguas, ela logo está recebendo profecias, e ela logo está trabalhando na igreja, e daí você começa a observar a vida dessa pessoa e vê que nada mudou. Então, se ela não era casada, ela continua não sendo casada e tendo relação sexual. Se ela mentia, ela continua mentindo. Se ela se aproveitava no trabalho de alguma situação, ela continua se aproveitando horas. Aí eu me pergunto, tem alguma coisa que não está fluindo direito? Porque como pode uma pessoa viver com manifestações do Espírito Santo dentro do templo e fora do templo ter uma vida completamente diferente do que a palavra de Deus fala? Tem pessoas que se equivocam, pessoas que mentem, pessoas que enganam a si mesmas, pastor? Eu creio que sim. Se nós formos novamente para a Bíblia, nós encontramos as conversões imediatas e logo se batizavam porque eles tinham a certeza do que estava acontecendo. Hoje o evangelho ele é moda,
Podemos dizer isso. Tem até artistas se convertendo para poder gravar CD, né? Entrar em grandes emissoras, né? Mas hoje todo mundo tem esse rótulo, eu sou evangélico, mas quando você realmente se converte, começa a estudar a Carta Magna, o livro, a Bíblia Sagrada, né, a nossa regra de vida, quando você tem um pastor sério, que te dê um discipulado sério em cima de você. E detalhe, Jaque, aceitar Cristo vai muito além do que você simplesmente ir no primeiro culto, você ir lá na frente do altar, confessar com a tua boca e crer com o teu coração, vai muito mais além do que isso. Porque isso pode ser... É muito importante, não pode acabar esse ritual, mas é muito importante ter um acompanhamento após esse primeiro contato, aí, essa primeira aceitação. Nós pregamos aí o Evangelho por alguns lugares, e o que nós vemos de alguns pregadores, você quer aceitar Cristo? Quero. E o depois? E o acompanhamento depois, né? Uma ordenança ou algum lugar que nós temos passado, nós pegamos o telefone dessas pessoas, pedimos para os pastores locais pegar o telefone e retornar a ligação para eles, de preferência no outro dia de manhã. Né? Para quê? Para que tenha um contato íntimo. Tem um caso aqui que eu me recordo, um rapaz uma vez ele aceitou a Cristo lá na frente, um novo convertido, e quando o pastor ligou para ele, a resposta dele foi: não, eu só fui receber uma oração. Não tinha ciência do que estava acontecendo. Hoje, conversando com esse pastor, ele está firme, por quê? Porque teve ali um segundo contato, teve uma segunda insistência com ele. Mas hoje eu aceito a Cristo e não tenho mais um segundo contato. Aí fica aí os novos convertidos. Soltos no mundo espiritual, eu costumo falar isso, né? Exatamente. Eles ficam soltos. E não tem ninguém ali para discipulá-los, para andar junto. É melhor que ande de dois do que um, né? É por isso que é importante que você tenha pessoas que te ajudem e principalmente os pastores tenham consciência disso. O senhor está falando me faz lembrar. Às vezes a gente vai para eventos, às vezes a gente prega em grandes eventos. Eu e meu marido, a gente tem um costume, quando a gente caminha com alguém e discipula, e essa pessoa aceita Cristo conosco, nós costumamos encaminhar essa pessoa para uma igreja que seja perto da casa dela. Independente de não ser da nossa denominação, não faz sentido. Às vezes a pessoa mora numa outra zona. Eu trabalho no centro de São Paulo, imagina, eu evangelizo e levo a Cristo pessoas de vários bairros diferentes, de vários locais diferentes da cidade. Vou ter que obrigar as pessoas a virem na minha igreja, a atravessarem cidade, não faz sentido. É importante você localizar, colocar essas pessoas, por isso que é importante a gente conhecer muitos pastores, não exatamente na sua denominação, mas pastores que você conheça no bairro dessa pessoa, fica muito mais fácil. Então, no evento, anotou o nome, anotou o telefone das pessoas que aceitaram Jesus. Como o senhor falou, os pastores locais têm que ligar para essas pessoas, não é verdade? Exatamente. É muito importante isso que você levantou, a união entre os pastores, né? Porque você direciona a pessoa ou direciona o pastor certo naquele momento certo, né? E eventos evangelísticos, né? Tá atraindo. Já que uma coisa que eu tenho colocado lá no nosso bairro é a união entre os pastores, né? Ali na nossa comunidade, ali na Zona Sul, ali na nossa comunidade. Qual é o nome da igreja, pastor? Assembleia de Deus Plena Adoração. Tá. Né? A união dos pastores. Porque nós conhecemos pastores de outras zonas de São Paulo, mas os pastores ali locais, né? Também é outro ponto que nós podemos levantar. Se começa um avivamento também pela união dos pastores locais do bairro, dos distritos vizinhos, aí começa aí a mente de Cristo sobre as nossas vidas. Sem concorrência, né? Nunca vi pastor ter concorrência? Afinal, eu não ganho almas para o meu reino, sim para o reino de Deus. Amém.
Vamos conversar um pouquinho agora, pastor, sobre os que já são convertidos há muito tempo e sobre o avivamento na vida desses. A gente fala tanto sobre o primeiro amor. A própria palavra de Deus nos fala em Apocalipse sobre a importância de voltarmos ao primeiro amor. Eu queria que o senhor dissesse para nós, pessoas que às vezes já se converteram há muito tempo e que não vivem talvez mais o avivamento, há muito tempo talvez nem falem em línguas, ou se falem, estão ali no automático, na igreja, porque está todo mundo falando, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância desse avivamento para quem às vezes já está na igreja há muito tempo. Na verdade, a gente tem que lembrar o que está escrito lá em Atos, né? Quando escreve lá para as cartas estão sendo endereçadas, lembra de onde caístes. Então nós temos que lembrar todo dia que nós somos falhos. Se eu depender, algo que eu passo para os nossos membros, se eu depender somente do homem para me ficar de pé, com certeza eu vou cair. Mas se eu sempre estiver como Davi, elevando meus olhos para o alto significa o quê? Jesus Cristo, a cruz, Deus. Se meus olhos sempre estiverem para o alto, eu nunca vou deixar o Evangelho por qualquer coisa. Já que eu tenho percebido que algumas pessoas se decepcionam e dizem, meu primeiro amor caiu. Mas a gente não tem primeiro amor. Eu acho um pouco complicado nós dizermos assim, é um jargão nosso, né? Mas assim, um crente não pode ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto amor. O nosso amor a Deus é sempre contínuo, único. Deveria ser constante, né? Ou até aumentando, ser, né? assim, cada vez mais. Como o dele, né, conosco. Nós caímos, ele sempre está com a mão aberta falando, vinde a mim. Então, como ele fala em Apocalipse, para a gente olhar, a gente fala primeiro amor, ele fala as primeiras obras, Exatamente. né? E observarmos aonde nós caímos. Falando um pouco mais sobre esse avivamento, pastor, explica pra gente como buscar o avivamento. Essa é a primeira pergunta de uma série. Eu quero compreender mais sobre isso. A primeira pergunta é como buscá-lo? Como buscá-lo o avivamento? Quando, se não me falha a memória, o templo foi destruído, a volta do povo para de Babilônia, a primeira coisa que Neemias fez foi reconstruir as muralhas, né? A primeira coisa que nós devemos fazer é tapar todas as brechas que nos tira da presença de Deus, né? Outra coisa muito importante é rever e analisar todo o conceito bíblico. A ordem para Josué foi, Josué perdeu agora Moisés, ele tinha que liderar o povo, né? E a ordem de Deus foi, Josué capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória, não se aparte do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que onde você for, você seja bem sucedido, e você fará esse povo herdar ou entrar na terra prometida, né? Acho que o segundo passo, depois que nós fecharmos essas brechas, é o quê? Análise profunda da Bíblia Sagrada. Tem alguns irmãos que nos procuram, falam, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor, eu não sei ler a Bíblia, pastor, eu tenho dificuldade. Eu acho que um versículo por dia não vai matar ninguém. Quando você for ver, você já vai estar lendo um capítulo, você já vai estar lendo meia hora e você vai passar ter o costume já diário como um alimento diário nosso. Como uma pessoa convertida há muitos anos, isso que o pastor está falando me faz lembrar que funciona assim, eu já vivi isso, talvez você já tenha vivido. Quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tem de ler. Quanto mais a gente ora, mais vontade a gente tem de orar. Mas aquela semana que você começa lendo menos, você termina a semana sem ler. Aquela semana que você começa orando menos, você termina a semana sem orar. Então a gente tem que se estimular o tempo inteiro, porque quanto mais a gente faz, mais vontade a gente tem de fazer, né? Exatamente, Jaque. A ordem a ordem de Paulo foi não deixais levar por vento de doutrinas, né? E o que a igreja, o que os bereanos faziam? Tudo que quando Paulo estava pregando, eles estavam analisando para ver o que era certo e o que era errado. Paulo, Jaque, me desculpa, eu tenho andado por algumas igrejas, né? E nós vemos crentes que vão para a igreja
sem a Bíblia. Mas não são crentes novos convertidos. São crentes que você vê aí que já tem algum tempo de caminhada, né? E isso tem nos preocupado muito, porque o avivamento é aquilo que eu disse, não é oba-oba. O avivamento ele tem que começar genuíno pela palavra de Deus. Eu estava numa reunião de pastores ontem à noite e o pastor disse algo que cabe para a nossa conversa aqui. Ele falou, eu não preciso ver um anjo descer do alto com uma espada desebanhada, ouro caindo para todo lado e luzes. Eu preciso da palavra de Deus para me sentir a presença dele aqui agora. Porque onde houver 2 ou mais reunidos falando no nome dele, ali ele está. E ele está aqui agora e está edificando todo esse Brasil em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente, o senhor falou, né? Faz pensar, às vezes a gente quer ver a bola de fogo, né? A gente quer ver a sarça arder, a gente quer ver o anjo. E às vezes é tão mais simples, se você parar e ler a palavra dele, você vai sentir a presença dele de uma maneira tão incrível. E a gente quer manifestações que às vezes são tão desnecessárias pra gente sentir a presença dele. Às vezes a gente quer o oba-oba, né? E ele fala, a palavra tá aqui, você tem acesso a ela. E sorte a gente aqui no Brasil, nós sabemos que, se eu não me engano, são 57 países para onde o Temas Bíblicos está indo agora, mas existem muitos países onde as pessoas não têm o acesso e a liberdade que nós temos hoje. Existem países onde as pessoas guardam pedaços da Bíblia para poderem ler e às vezes a gente não dá valor para isso, sabe, pastor? Eu pregava na Páscoa e Deus conversava comigo a respeito disso, que quando o Senhor Jesus ele morreu e o véu foi rasgado e nós podemos agora ter acesso ao Santo dos Santos, ele nos deu para nós a capacidade de entrarmos na presença dele a qualquer momento e a gente despreza isso às vezes, pastor. Exatamente. A gente fica um dia inteiro sem orar, já imaginou isso? Exatamente. Aí tem a desculpa, eu não posso, eu não estou muito compromissado. Estou trabalhando muito. Trabalhando muito. E isso que você levantou agora é muito importante, porque Deus nos chama, a Bíblia nos dá a total clareza que nós somos sacerdócio real. Não é o pastor, não é a pastora, o missionário. Qualquer crente que está fiel é o sacerdote real. E nós podemos entrar na presença dele. O telespectador que está nos assistindo agora, se ele dobrar o joelho ou mesmo inclinar a cabeça, agora ele começa a ter aí a presença de Deus perto dele. Isso que nós estamos levantando aqui, Jaque, é muito importante. Eu não preciso de grandes coisas para me sentir a presença de Deus. Basta coisas simples. Uhum. Basta coisa simples, né? Nós viemos da Zona Sul, um bairro muito, muito humilde, né? Um local onde que tem muitas pessoas de baixa renda. E tem uma família lá e eles passam por alguma necessidade e a mãe da família disse, pastor, eu ouvi a voz de Deus quando o meu filho chorando veio falar para mim, mamãe, Deus te ama. Num detalhe, ela conseguiu perceber a Deus. Fico imaginando o Senhor Jesus lá no capítulo 6 de Mateus, explicando a respeito da oração. Ele é tão simples, ele fala, olha, quando você entrar no seu quarto, você tranca a porta, você ora, fala com seu pai que vem em secreto, ele certamente te recompensará. Ali Jesus não falou que vai cair bola de fogo, que você precisa estar numa igreja com a sarça ardendo, que precisa... Tudo bem, atos de fé são importantes, campanhas são bacanas, isso estimula a nossa fé. Paulo também fez ato de fé quando ele ungia lenços de aventais, enviava aos enfermos. Essa não é a questão, mas o que eu estou falando é que às vezes a gente acha que precisa de tanta coisa. E o Senhor Jesus no capítulo 6 de Mateus foi tão simples explicando sobre oração e depois fazendo a oração do Pai Nosso, dando um exemplo de oração para nós, faz uma oração, abrindo o coração, falando com Deus. E daí você não vê ali naquele momento bola de fogo, dente ficando de ouro, nada disso aconteceu, né? Exatamente. E se você for ver a oração do Pai Nosso, no original, tá? Abba, Pai, Paizinho. Ele chama Deus com intimidade, né? Paizinho. Ele está falando, você pode chamar a Deus, ou ele está até ele está se dizendo já, olha, você pode me chamar de Paizinho, como uma criança inocente ama o teu pai, ama
uma criança que quando vê o pai chegar, tem ali, sai correndo e o abraçam. Assim sou eu com vocês. É esse o relacionamento que eu quero ter com vocês. Paizinho, pai nosso, pai meu, eu te amo. É maravilhoso quando nós vemos esses detalhes. E já que algo importante, né, é Pai Nosso. Quando a gente vê Pai Nosso, a gente é pai. Mas quando você vê essa palavrinha, nosso, é meu, né? Quando Davi disse, o Senhor é o meu, olha a intimidade, é o meu pastor, né? Então nós temos total, temos porta aberta, temos as janelas do céu aberta para poder ter esse relacionamento direto com Ele. Temos acesso, né? Exatamente, acesso. Pastor, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, a gente volta conversando sobre avivamento. Vou perguntar para o pastor quais são os benefícios do avivamento. O que o avivamento deve fazer na nossa vida, fora do templo, fora da igreja? O que gera o avivamento no nosso dia a dia? Daqui a pouco o pastor responde essa e outras perguntas. Eu vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. Você sabia que o coração alegre é um bom remédio? Provérbios 17:22. O Temas Bíblicos está de volta. Eu estou recebendo no nosso estúdio hoje, conversando com a gente sobre avivamento, o pastor Marcelo Vieira, que está esclarecendo as nossas dúvidas. Pastor, a gente conversando sobre avivamento, deixei perguntas no bloco anterior. A primeira delas que eu gostaria de fazer agora é: quais são os benefícios do avivamento? O que o avivamento deve causar na vida das pessoas? Certo. A primeira, John Wesley, quando ele foi um dos grandes avivalistas, após 100 anos da tua morte, eu não me recordo agora qual foi a cidade, mas um rapaz que gostava de bebida forte foi passar por essa pequena cidade. Ele disse: tem algum bar, tem algum local que eu posso beber bebidas fortes aqui? E um camponês da época disse: olha, você não sabe quem foi que passou por aqui? John Wesley. Depois que ele passou por aqui, a nossa história nunca mais foi a mesma. É importante dizer que quando o avivamento ele entra na sociedade, ele muda o caráter do homem e da sociedade também. Atos 2, e a história nos conta isso, depois que o avivamento aconteceu naquele lugar, o povo saiu a pregar o evangelho, as boas novas. Já que quem não quer ir para o céu, ou melhor, quem não quer levar pessoas para o céu, não está indo para lá. Isso é uma frase de um cantor, um levita muito conhecido, mas enfim, quem não tem a preocupação da evangelização, não está indo para lá. E o benefício que o avivamento traz para as nossas vidas, né, são famílias restauradas, porque tem aí o profundo conhecimento da palavra, são famílias unidas, porque começam a orar mais tempo junto, são famílias que ao invés de estar diante da tela assistindo coisas que não agradam ao Senhor, estão mais tempo unida em debates edificantes, né? Hoje em dia, o que leva o povo, o que leva a nossa nação a estar dentro de casa é o tablet, a internet. Isso acaba distanciando a família. E quando o verdadeiro avivamento chega, né, a família ela é reestruturada novamente. Esses são aí um dos benefícios maiores, né, a família. É muito importante dizer que quando o avivamento chegou na casa de Zaqueu, ele e a família toda foi salva. Quando o carcereiro foi liberto, quando Paulo foi liberto, a salvação chegou na casa do carcereiro, né? São pequenos avivamentos que aconteceram e ali houve manifestações dentro da família. Hoje, se a família brasileira, se a família cristã
não procurar aí o pleno avivamento genuíno da palavra, né, nós teremos aí famílias cada vez mais distantes umas da outra, pais criando filhos distantes, né, porque já que é muito importante dizer que criar filho não é você morando dentro da casa com ele, é estando junto, conversando, podendo olhar olho no olho. E eu creio que é isso que o avivamento traz de benefícios. Uma das coisas, e a igreja, né, seria o segundo plano, a família, mas podemos dizer aí, em primeiro lugar, a igreja. Né? Uma igreja mais edificada, mais sólida, uma igreja que não anda segundo ventos de doutrina, uma igreja, como disse Paulo a Gálatas, ó insensatos. Por quê? Porque estava dando ouvidos a outros líderes e não a palavra e não a voz de Deus, né? Então, quando o avivamento chega, o verdadeiro avivamento, aí tem uma palavra que se chama metanoia, conversão imediata na vida das pessoas. Pastor, o senhor está falando, deu o exemplo do carcereiro, me lembrou de Atos 16. Tem lá a história da Lídia e essa moça me chama a atenção, porque a Bíblia fala que Lídia ela era uma mulher vendedora de púrpura que servia a Deus. Mas naquele dia, Deus abriu o coração dela para que ela ficasse atenta ao que Paulo disse. E a Bíblia conta que ela e a casa dela foram batizadas. Eu percebo que ali uma pessoa que já servia a Deus recebeu um avivamento. Quer dizer que as pessoas que estão nos assistindo hoje, pastor, talvez pessoas que já servem a Deus há algum tempo, podem receber um avivamento, algo diferente pode acontecer na vida de quem já é convertido? Lógico que pode, com certeza. E o avivamento pode começar a acontecer agora na casa das pessoas. Voltando ao assunto anterior, o véu foi rasgado, nós temos aí total liberdade de entrar diante dele. Nós vemos quando Cristo entrou dentro do templo, aquela mulher que estava encurvada há muito tempo com um demônio, ela estava dentro do templo, dentro da igreja. E hoje, por esse falso avivamento, a igreja está crescendo, a igreja brasileira está uma bênção, né? Mas podemos dizer aí que por trás dessa bênção, desse crescimento, tem também aí o joio vindo. Crescendo junto com o trigo, né? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, né? Então, o avivamento ele pode acontecer agora, mas basta a pessoa própria procurar, bater e achar. Pastor, o senhor falou aí da igreja, outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a importância que a igreja tem que ter, a relevância que a igreja tem que ter numa sociedade. Por exemplo, o senhor falou do John Wesley, que passou por lugares onde as pessoas citavam. Sabe quem passou por aqui? Uma pessoa que fez um avivamento que mudou a nossa realidade, tanto dos que eram crentes quanto dos que não eram. E eu fico imaginando igrejas que às vezes abrem e fecham e a sociedade nem percebe, nem fazem diferença naquele bairro, não fazem diferença naquele lugar. E eu não estou falando só da diferença para quem está dentro da igreja, porque, veja bem, pastor, eu compreendo que a missão da igreja vai além de cuidar dos que estão dentro dela. Então, às vezes tem uma pessoa que ela não quer aceitar Jesus, ela precisa de comida porque ela está morando na rua, ela precisa de alguém que cuide, uma viúva, a irmã de alguém que é da igreja está precisando de uma cesta básica. O verdadeiro avivamento da igreja não faz com que a igreja tenha relevância para a sociedade também e leve Jesus até com essas atitudes? Exatamente. Se nós formos ver aí a vida de Cristo, a primeira ordem foi: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Você veio, quando ele teve a ascensão, a ordem foi: agora ide e pregai o evangelho. Muitas pessoas só estão vindo, fica e pronto, né? Aí é onde acontece aí a mudança, quando a gente tem o próprio, se não me falha a memória, John Wesley. John Wesley, em uma das suas pregações, ele disse o seguinte: olha, quando Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? E ele fez uma conjectura, não está na Bíblia, não está na história, mas ele fez uma conjectura que a gente pode até pensar. Pedro perguntando: Senhor, mas é para mim ir naquele soldado que bateu no Senhor, que espancou o Senhor? É para mim ir naquele que colocou a coroa de espinho no Senhor? É
É para mim, naquele que colocou os pregos no Senhor, é para ele também. E avisa que tem uma coroa de vitória para ele, né? Então, o que nós temos que fazer é parar de agradar só aqueles que dizimam mais na igreja e ir atrás, fazer o ID do Senhor. Quando o pastor se posiciona e fala, sociedade, a igreja está aqui, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para falar de alguém que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, mas pela sua onipresença, onipotência, onisciência, ele está no nosso meio. Basta você chamá-lo ele, que ele vai te ouvir. Recentemente tivemos e estamos passando pelos problemas de chuva, seca. A Bíblia é bem notória. Não podemos dizer que a seca é por causa disso, mas a palavra de Deus é: e se eu cerrar os céus? Clama a mim. Se o meu povo que clamar a mim, se eu cerrar o céu, deixa cerrado. Agora, o povo que clama a mim, eu vou responder. Vou sarar as tuas feridas e sararei a tua terra, né? Isso é muito importante, já que o clamor, a comunhão com Cristo traz toda a diferença. João, o apóstolo amado, o que ele fez para chamar a atenção de Deus? Foi o único que não morreu martirizado, foi o último a vir a morrer. Teve aí a revelação de Apocalipse capítulo 4, sobe para cá, eu vou te revelar coisas ainda grandiosas, e é isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Revelar para nós, ter uma comunhão conosco daquilo que ainda Ele pode fazer nas nossas vidas. E é muito, muito mais do que o telespectador que está nos vendo agora, ele pode fazer. Eu tenho falado algo na nossa igreja. Pastor, eu não vejo mais milagres na minha vida. Tem algumas pessoas que falam isso lá na nossa igreja. E eu digo o que para elas? Olha, o que Cristo fez por você até hoje foi infinitamente bom. Mas o que Ele tem para fazer na tua vida é muito mais do que você pode pensar. Porque Cristo, Ele veio porque Ele amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro. E aquilo que os olhos não viram, o coração não desceu ao coração, que o ouvido não ouviu, é o que Ele tem preparado para nós. Algo muito maior do que nós pensamos. Pastor, aí eu fico aqui tendo os meus pensamentos e imaginando. A gente pode imaginar, portanto, que uma sociedade avivada mudaria os seus problemas de violência, de desestrutura familiar, de inversão de papéis, enfim, e assim por diante, de corrupção. Uma sociedade avivada mudaria a realidade que a gente vive hoje? Eu creio que exatamente mudaria. E a gente pode aí fazer uma comparação quando Lázaro estava morto, né? Para nós, hoje em dia, está tudo fedendo, não tem como mudar, não tem como. Mas se nós removermos esta pedra que nos afasta do verdadeiro avivamento, com certeza, né, nós aí teremos aí uma mudança na sociedade, teremos uma mudança na política, teremos uma mudança na família, teremos uma mudança dentro das escolas. Quando a Bíblia foi tirada dentro das escolas nos Estados Unidos, a violência aumentou muito mais. Nós vemos agora, alguns anos aí atrás, alguns meses atrás, o que aconteceu em Realengo, né? A falta de Cristo no meio da sociedade, acontece isso e muito mais. Eu tenho um pastor amigo meu, estava comentando com ele, estava conversando sobre ele essa semana. Ele tem um projeto dentro de Heliópolis. Ele tem 2 projetos, um dentro de Heliópolis e outro, eu não me lembro agora qual que é o bairro, mas é em São Bernardo. Ele chegou para os traficantes e falou: olha, as crianças que nascerem aqui, as crianças que se estabelecerem aqui, eu vou estar levando elas para um abrigo, porque são crianças que a mãe deixa de lado, não cuida. Eu vou estar levando elas para um abrigo. Eu, minha esposa e a igreja vamos cuidar dessa criança. Hoje, o índice de criminalidade, o índice
usuários de droga, está mudando dentro desses lugares. E não só nesses nesses lugares que eu conheço pessoalmente, mas em tantos outros lugares aí espalhados por esse nosso Brasil já. Pastor, o senhor está falando também, eu fico imaginando, acho importante a gente conversar sobre isso. A gente vive um momento de corrupção, a gente fala muito sobre a corrupção no nosso país, os problemas com a política, mas eu acho interessante a gente lembrar, eu estava até ouvindo um especialista de política falando um pouco a respeito disso, e daí surgiu uma pregação na minha cabeça, obviamente, porque a gente tudo reverte para a palavra de Deus, e eu fiquei pensando, a gente reclama muito da corrupção que a gente vive hoje com os nossos governantes, não estou tirando a responsabilidade deles, mas eu quero trazer um pouco para nós, e eu fico imaginando a importância que o avivamento, de fato, aquele avivamento que não acontece só dentro do templo, tem que ter, porque a gente reclama da corrupção que acontece no governo, mas como eu disse, muitas vezes o brasileiro quer dar aquele jeitinho, então a gente aceita a corrupção quando é para nos favorecer. A gente reclama da corrupção que está estabelecida no governo, mas eu aceito, de repente, dar uma propina para poder abrir o meu negócio. Eu aceito, de repente, passar por cima de um problema, passar por cima de uma situação na empresa para poder receber ali um por fora. Eu aceito fazer um caixa 2. Eu aceito dar um jeitinho para me sair melhor na empresa. De repente é um problema com o carro, é um problema com uma documentação. Então, todas essas questões fazem com que a gente também seja corrupto. Será que adiantou alguma coisa aquele avivamento que a gente disse que recebeu dentro da igreja? Se fora da igreja nós estamos reclamando, mas estamos sendo corruptos, a sociedade, a vida tem que mudar com esse avivamento, não é verdade, pastor? Exatamente. Nós podemos colocar aqui, citar José, citar Daniel, né? Mas o povo perece por falta de conhecimento. Então eu assisto aquilo que me agrada, mas não me edifica, ao invés de deixar isso de lado e começar a ter conhecimento sobre política. A política... ninguém ouve mais a voz do Brasil e muitos que estão nos assistindo agora nem sabem o que é isso, mas ninguém ouve mais a voz do Brasil. Horário político, a primeira coisa, ou é ir para uma TV fechada, um canal fechado, ou desliga a televisão, mas ninguém procura saber quem é que está falando, ninguém entra na internet. Nada contra Facebook, mas ninguém entra na internet para saber sobre a vida do político. Que você vai votar, inclusive. Que vai votar. Porque, por exemplo, teve um político aí, não nessa eleição, mas na anterior, que foi votado, né? Que era muito engraçado, e daí votaram nele com voto de protesto. Legal, ele entrou e levou mais 3 ou 4 com ele, que eram extremamente corruptos. Ele recebeu muitos votos e levou quem ele quis, porque essa é a política do país. Então, o voto de protesto, na verdade, foi um tiro pela culatra, porque ele levou pessoas que estavam já sendo investigadas por corrupção a governarem. Será que as pessoas não pensam nisso? Olha só onde vai parar o seu voto, não é verdade? Exatamente. E algo aqui falando sobre esse quesito, é muito importante que a sociedade ela coloque aí o voto dela e estude sobre senador, sobre deputado federal, sobre deputado estadual, porque não tem uma grande quantia de parcela de erro sobre a presidência, mas começa tudo aqui embaixo. Eu ganhei um santinho, é assim que eles dizem, né? Ganhei um santinho, vou votar nesse número mesmo que está aqui. E não conhece a vida da pessoa, e não conhece a vida do candidato. O que acontece? É isso que você acabou de dizer. Corrupção, leva mais 3, 4, que não vem adiantar nada sobre as nossas vidas. E acaba, na verdade, já que é o seguinte, se o povo querer se edificar mais com conhecimentos gerais do que simplesmente com entretenimentos que não vai nos levar a lugar nenhum, a nosso país também teria aí uma grande diferença sobre as nossas vidas. Pois é, por isso que você tem que ver muito bem onde você para, que canal você para o seu controle remoto, o que você está fazendo, porque
A impressão que eu tenho é que grandes emissoras, na verdade, querem que a gente continue sendo robôs manipulados. Exatamente. Tem que caminhar para o final do nosso bate-papo, pastor. Ficaria aqui mais um tempão falando sobre política. Eu já vi que eu descobri uma pessoa que gosta de falar sobre isso também. Mas eu queria que o senhor, para a gente finalizar, desse uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que tem muitos pastores nos assistindo hoje também. Sobre avivamento. Qual a forma certa de buscar avivamento? E como saber que esse avivamento está tendo frutos, pastor? Certo. A primeira coisa, o primeiro quesito, seria muito importante reunião com outros pastores, não só do mesmo ministério, mas ministérios de fora, outros ministérios, ministérios amigos, né? Eu até vou aqui mais profundo. Ministérios que alguns dizem que são seitas, porque quando nós chegamos, principalmente quando ele é aberto, se ele não quer, amém, mas vamos dialogar. A coisa mais certa é o diálogo. É muito importante nós dizermos quando Cristo, com 12 anos, se perdeu da tua mãe, estava pregando para pessoas que tinham muito mais entendimento e se achavam que era certo, mas pararam para ouvir, né? Talvez quem não está assistindo agora seja um pastor humilde de uma igreja muito pequena, pastores que têm, talvez, eu conheço lugares que não tem nem igreja, eles se reúnem em casas, né? Mas aí pode começar a fazer uma grande diferença. Neste lugar pode começar a fazer uma grande diferença. Agora, o segundo passo que eu deixo aqui muito importante, a igreja não tem que ficar só estacionada dentro do templo. É muito pouco, é muito vago, né? Nós temos que sair, tem que fazer o ID e entrar dentro de casas, entrar dentro de parar praças, entrar dentro de televisões, entrar dentro do algo muito mais, e aí a gente pode voltar no assunto anterior. Nós temos todo o direito de entrar dentro da política, porque nós temos... Direito de viver até, viver, né? Exatamente, porque nós somos cidadãos, nós temos a nossa cidadania, né? Nós temos o direito de entrar dentro da faculdade. Eu disse para os nossos jovens da nossa igreja, olha, eu quero todos os jovens fazendo faculdade. Pastor, não, eu quero todos os jovens fazendo faculdade no domingo à noite na igreja. Por quê? Começa aí uma modificação na sociedade. Começa uma modificação no pensamento das pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformeis o que algumas emissoras querem te dar, não se conformeis com alguns jornais querem te dar, não se conformeis com algumas pessoas que têm palavras vãs querem colocar sobre a tua vida, mas transformai-vos pelo entendimento de Cristo. Amém. Infelizmente eu tenho que encerrar, pastor, mas foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o telefone deles, que é o 0 operadora 119 6693 7033, no Facebook, Pastor Marcelo Vieira. E tem um e-mail também, que é marcelohenriquedrs@hotmail.com. Quem quiser fazer uma visita à igreja, pastor, qual que é o endereço lá? Fica na rua José Hipólito da Costa, 186, Parque Arariba, próximo ali da estação Vila das Belezas. Se você andar mais um pouquinho para frente, você vai encontrar o Parque Arariba. Sobe a rua ali do Parque Arariba, você vai ser em frente da igreja. Quando que tem culto lá? Dia de quarta, sexta, às 19h30, domingo, às 18 horas, e todo último sábado do mês tem um culto de missões. Muito bacana. Pastor, obrigada, viu? Amém. Espero te receber aqui mais vezes. Tenho certeza que esse assunto edificou também a sua vida. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui domingo que vem. E a gente tem um encontro marcado amanhã no nosso programa, às 2h05 da tarde. Uma ótima noite para você, tá? Um beijo grande. Tchau.